Boa noite, graça e paz. É um. Opa, opa. O pezinho 39 chega primeiro, então ele já vai batendo nas coisas antes. É um prazer estar aqui com vocês, um privilégio. Me sinto honrada, Penha. Muito obrigado pelo convite, pela confiança. É um prazer enorme mesmo. Eu amo o culto de mulheres. Porque é um ajuntamento de pessoas bonitas, elegantes, cheirosas, animadas, porque onde tem mulher tem alegria, porque mulher fala alto, ao mesmo tempo, e se for igual eu, ainda fala gesticulando, fazendo assim ainda. Então sempre vai ter alegria. E a gente pode falar de coisas sobre nós, mulheres. Muito obrigada, se as irmãs quiserem sentar, para não ficarem aqui em pé. Então, eu me sinto muito honrada e muito feliz com a oportunidade. Eu me chamo Willa e não se preocupa, eu sei que o nome é difícil, então tá tranquilo, irmã. A minha avó me chama de William, para ficar mais fácil para ela. Então, se até os meus parentes falam o meu nome errado, tá tudo certo. A minha mãe botou o meu nome diferente, mas dos meus irmãos ficou tranquilo. Meus irmãos se chamam Igor e Hugo. Então, o bullying lá em casa era só comigo mesmo, por ser um nome diferente. Mas eu sou casada com o Tiago Freitas. Nós viemos de Belo Horizonte para morar em Campina Grande em janeiro desse ano. Nós entendíamos mesmo que o que Deus tinha para a gente estava aqui, já tinha alguns anos, mas nós esperávamos o tempo certo. Porque quando Deus fala, Ele faz tudo no tempo perfeito. Então, nós chegamos em janeiro desse ano e graças a Deus tem sido uma bênção. Nós temos servido ao Senhor junto com Fernando e Miriam Leal, na coordenação doutrinária no Centro Operacional do Ministério Verbo da Vida. Estive aqui no distrito, mas estive com o Rema no primeiro ano, em abril. E poder estar com vocês agora é um grande privilégio. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre cuidando de nós mesmas. Você tem cuidado de você? Pergunta, eu sei que a gente não gosta de fazer isso, tá bom? Eu sei, eu também não gosto muito. Mas só dessa vez, olha para essa mulher bonita que está do seu lado e pergunta, você tem cuidado de você? Por quê? Quando nós falamos de mulher, nós falamos de agito, não é? Mulher está sempre em correria. Mulher está sempre em movimento. Mulher está cuidando das crianças, está cuidando da casa, está trabalhando, está cuidando do marido, está socorrendo um vizinho, está socorrendo um parente. Mulher está sempre ocupada, sempre na correria. Raramente você vai ver uma mulher que você pergunta a ela se ela tem tempo e ela vai falar, não, estou tranquila. Por quê? Porque mulher não tem isso. Quando você sai do serviço, você fala, agora eu vou chegar em casa e vou descansar, você tem uma roupa para lavar, uma janta para fazer, um menino para cuidar. Então, o homem consegue ter um tempo maior de descanso. E vamos combinar, não tem nada que deixe uma mulher mais indignada do que ver um homem à toa sentado no sofá. Não tem, gente, isso parece que liga um chip na mulher assim, que diz, vamos pintar uma parede, só para ele levantar daquele sofá e trabalhar também. Por quê? Porque a mulher está sempre no ativismo. Só que muitas vezes a mulher está pronta para socorrer a todos, para cuidar de todos, para estar em movimento por todos, mas ela esquece de cuidar dela mesma. E quem tem cuidado de você? Quem tem cuidado de mim? Às vezes nós colocamos a expectativa do nosso pastor cuidar de nós, da esposa do nosso pastor nos dar essa assistência, das nossas amigas ou do nosso marido, mas e o nosso papel de cuidarmos de nós mesmas? Estamos sempre prontas para cuidar dos outros, mas muitas vezes esquecemos de cuidar de nós mesmas. Mulher já tem a fama de ser protetora, não é? Mulher é protetora, mulher abraça, não, se precisou de ajuda eu vou abraçar, eu vou pegar, eu vou chamar para mim, vou resolver. Mas muitas vezes nós precisamos parar um tempo para cuidar de nós mesmos e resolver as nossas próprias coisas. Quando você anda de avião, logo antes do avião decolar, eles vão passar as instruções. E dentro das instruções é que se o oxigênio faltar, vai cair máscara. Só que primeiro você coloca em você, para depois você ajudar a pessoa que está do seu lado.
Não importa se é seu filho, seu marido, seu parente ou alguém que você nunca viu na vida. A instrução é: coloque a máscara primeiro em você, para depois ajudar o outro. Eu não estou dizendo com isso que você não deve se doar por pessoas, que nós não devemos socorrer uns aos outros. Porque se você ler 1 Samuel 23, em 1 Samuel 23 vai contar a história de Davi e o povo de Keila. Davi estava com um grande problema, porque Saul, o rei de Israel, estava perseguindo ele. Saul queria matar Davi. Por quê? Porque Saul já tinha sido rejeitado pelo Senhor. Então ele não queria que Davi tomasse o seu lugar. Então ele pensou: eu vou matar ele, que assim não vai acontecer. Então Saul procurava matar Davi. E Davi estava bem distante, fugindo de Saul. E aí ele precisa socorrer um povo que estava sendo oprimido pelos filisteus. E aí ele vai perguntar aos seus soldados, e os seus soldados falam assim: Davi, a gente já tem muito problema com Saul. A gente vai defender os outros ainda, que nem é problema nosso? E o Davi vai consultar o Senhor, e o Senhor fala: vai, vocês vão lá e vão pelejar pelo povo de Keila. Então nós temos exemplos bíblicos de pessoas que, mesmo estando com problemas pessoais, eles tinham disposição para socorrer e ajudar outras pessoas. Mas muitas vezes nós temos muita disposição para parar tudo o que nós estamos fazendo, para socorrer umas às outras, mas não queremos parar para socorrer a si própria, para cuidar de nós mesmos. O que é melhor no âmbito natural? É melhor você medicar uma doença ou preveni-la? Não é melhor prevenir? Porque se você previne, você não tem o desgaste de passar por aquilo. Da mesma forma, o autocuidado nos previne de possíveis desgastes. E quando eu falo de cuidar de nós mesmos, eu não estou falando apenas de ir em salão, em fazer as unhas, fazer cabelo, se maquiar. Isso também é uma forma de autocuidado, mas não é a única. Porque às vezes ir no salão com frequência para fazer uma unha, relaxar, cortar um cabelo, conversar, nem sempre pode ser a realidade de todas as mulheres. Eu me lembro que por uma época na nossa vida, em 2019, quando eu fui fazer a escola de ministros em Belo Horizonte, em uma das edições da escola, eu não tinha como ir para salão toda semana, nem todo mês. Porque o dinheiro do salão complementava a minha mensalidade da escola de ministros. Então eu fazia a minha unha em casa, tirava mais bife do que cutícula, mas eu fazia. Porque eu sentava lá na minha área de serviço, começava a fazer a minha cutícula, tirava uns bifes, tinha sempre que pintar de vermelho, porque sangrava e misturava com esmalte, ficava tudo certo. Mas eu tinha esse tempo para mim. Eu não tinha uma condição de ir lá no salão, mas eu tirava um tempo para fazer a minha unha, conversar comigo mesmo, conversar com o Espírito Santo, concentrar em mim. Se eu te perguntasse hoje, qual foi a última vez que você fez um check-up de exames? Quando foi? Ai, Willa, Deus me livre, quem procura a doença acha. Teve uma época, logo no começo do ano, quando eu cheguei, que eu estava me sentindo muito frágil, muito fraca. Normalmente, todo ano eu preciso fazer reposição de B12, porque eu não tenho boa absorção de B12, então eu tenho que tomar injeção. E eu sei quando eu preciso fazer pela minha queda de cabelo. Então, o fluxo começa a ficar maior, eu já sei que eu preciso repor. E eu comecei a ter um cansaço muito forte, uma fadiga, e eu estava suplementando B12. E eu dizia: isso não pode ser a B12. Como eu já tive histórico de pré-depressão, eu falei: não, isso não vai me agarrar de novo. Já venci uma vez, isso aqui não vai voltar. Aí me deu um estalo. Eu tenho 2 primas médicas e falei: eu vou fazer exame de B12 para saber se a minha vitamina não está dando certo. Aí a minha prima falou: não, você vai fazer outros exames também. Quando o resultado saiu, eu estava já pensando assim: ai meu Deus, não posso estar pré-depressiva de novo, não vou ter que lutar com essa doença outra vez. A minha ferritina estava em 13. Eu poderia ficar deixando o diabo me levar nos pensamentos, dizendo: olha, a depressão está batendo na porta, depressão está batendo na porta. Não era depressão, era só uma ferritina baixa.
Quanto tempo tem que você não faz um check-up de vitamina B12, de ferro, tireoide? Quando a gente gosta, se você é do meu time, que eu sou do time que eu gosto de comer. Eu gosto de comer, eu luto com isso porque eu gosto de comer. Aí a gente tem a desculpa que tudo é a tireoide, a gente não emagrece por causa da tireoide. Só que não é a tireoide, é o comer em excesso. Mas a gente gosta de colocar a culpa na tireoide. Aí quando faz o exame e a tireoide está boa, não tem mais para onde botar desculpa. Mas a gente precisa fazer esse check-up. Qual foi a última vez que você fez isso por você? Porque dos seus meninos você faz, para saber se eles estão bem. Mas e você? Qual foi a última vez que você sentou, parou para ler um livro? Para parar, para ler um livro, para meditar? Qual foi a última vez que você fez a comida que você gosta de comer? Não a que os seus filhos gostam, não a que o seu marido gosta. Que você diz assim, hoje eu vou fazer isso porque eu gosto de comer. Quando a gente para pensar, talvez você olhe e fale assim, nem consigo me lembrar qual foi a última vez. Porque você está sempre ocupada com os outros. Mas eu te garanto que você consegue se lembrar qual foi a última vez que você chorou no banheiro, tomando banho. Qual foi a última vez que você disse assim, Deus, eu não aguento mais. Deus, eu não consigo mais viver desse jeito. Eu te garanto que essa você consegue lembrar. Porque quando a gente não tem autocuidado para prevenção, a gente vai ter que remediar as causas. O desgaste, o cansaço, a fadiga. Então nós precisamos aprender a nos cuidar, a cuidar de nós mesmos. Eu não estou dizendo que você vai se colocar sempre em primeiro lugar, porque a Bíblia fala sobre uns aos outros, sobre darmos preferência ao outro ao invés de nós mesmos. Mas tem momentos que nós vamos ter que parar e cuidar de nós mesmos. Para a gente não fazer como o salmista, em Salmos 42, se você quiser abrir, Salmos 42, Salmos 42, no verso 5, vai dizer, por que está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Senhor e meu Deus. Agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti, desde o distante monte Hermon, onde nasce o Jordão, desde a terra do monte Mizar. Se você ler desde o começo do Salmo 42, ele vai dizer sobre a alma. O salmista está dizendo que a minha alma necessita de Deus. Ela anseia por Deus. Porque sem Deus ela fica abatida. E quando nós não temos esse cuidado de nós mesmas, nós vamos poder ficar abatida. Vamos correr o risco de ficar abatida. Então, como que nós cuidamos de nós mesmas? Cuidando do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. Gálatas 5,16, Gálatas 5, no verso 16, Gálatas 5,16 vai dizer, por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne, 17, deseja o que é contra o Espírito, o Espírito que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não devem fazer, que vocês não fazem o que desejam. Agora é engraçado, porque o espírito e a carne, eles querem coisas opostas. A carne, ela não quer ser espiritual. A carne não gosta de orar. A carne não gosta de ler, porque a carne gosta de ser preguiçosa. Você precisa fazer esforço para ficar com preguiça? Precisa? Você precisa fazer esforço para pensar mal de alguém? Você não precisa, a carne faz isso sozinha. O que a gente precisa é colocar um pouco mais de intensidade para fortalecer o espírito. Porque se a gente anda no espírito, a gente não dá lugar à carne.
Porque a carne é acomodada. Ela quer fazer aquilo que dá vontade. Mas nós não fazemos aquilo que a carne quer. Nós andamos no Espírito. Então, cuidar de nós mesmas é não ficar dando lugar para a preguiça. Porque a preguiça estaciona, paralisa. A preguiça, e eu também sou tentada nisso. Tem dia que eu chego do ministério, que eu chego do serviço, eu não quero fazer muitas coisas. Eu quero tomar meu banho, sentar na minha cama, abrir meu Instagram e ficar assim, ó. É o que eu quero. Mas como mulher a gente tem esse prazer? Não tem. Porque a gente tem outras coisas para fazer. E aí quando eu penso assim, agora eu vou ter um tempo de relaxar, eu vou ter que tomar uma decisão. Se eu vou ler a palavra e ter uma comunhão com o Senhor, ou se eu vou relaxar no Instagram. O que você acha que a minha carne quer? Relaxar no Instagram. Relaxar vendo uma TV. E não tem nada de errado nisso. É lícito. Só que é o tempo que eu tenho. E eu vou ter que escolher o que eu vou alimentar. O meu espírito ou a minha carne. E muitas vezes, para cuidar de mim mesmo, eu vou abrir mão daquilo que é lícito, que eu poderia relaxar, para fortalecer o meu homem interior. Para me fortalecer na palavra. Nós precisamos também cuidar do nosso espírito, mas também cuidar das nossas emoções. Cuidar da nossa alma, para que ela não fique abatida, desgastada. Cuidar das nossas emoções, porque pressões todo mundo vive, é ou não é? Todo mundo vive, ela vem para todo mundo, e normalmente as pressões elas querem abalar as nossas convicções, porque diante da pressão, diante da circunstância que a gente vive, Satanás começa a lançar sugestões assim, viu que você não consegue? Viu que você está sozinha? Aí, tá vendo? Ó, você está passando por isso. Ninguém te ligou para orar com você. Ninguém te ajudou. Olha, ninguém falam que te ama, mas agora que você precisa, ninguém está te ligando. Mas muitas vezes é nós mesmos que não falamos assim, eu preciso de ajuda. Fulano, você pode me ajudar? A gente quer que as pessoas tenham uma bola de cristal, que adivinhe que a gente não está bem e faça algo por a gente. Mas muitas vezes o autocuidado é eu dizer assim, Penha, vamos sair? Eu estou precisando conversar. Eu preciso de ajuda. A gente fala, mas eu não tenho amiga, ninguém me chama para nada, ninguém me convida para nada. Mas quando nós convidamos alguém? Muitas vezes nós esperamos partir do outro de uma necessidade que é nossa. Precisamos nos autocuidar. Mulher precisa ter amiga. Precisa ter pessoa com quem ela pode confiar, com quem ela pode se abrir, com quem ela pode fazer passeios. E quando eu falo passeios, eu sei que às vezes tem passeios que o orçamento não cabe. Mas você fazer uma caminhada no açude não custa nada, é de graça. Fulano, vamos caminhar comigo? Hoje eu estou precisando conversar. Vamos lá, olhar uma outra paisagem que não seja o meu problema, esse problema que eu estou vivendo. Nós precisamos fazer isso por nós mesmos. Cuidar das nossas emoções, ter pessoas perto para que a gente possa contar, mas principalmente ter uma comunhão com o Senhor. Porque as pessoas, elas não conseguem estar conosco 24 horas por dia. Não é mesmo? Nem o nosso marido consegue, não é? Mas nós temos o Espírito Santo dentro de nós que não nos abandona. E que tem todas as respostas para aquilo que nós precisamos. O problema é que muitas vezes nós estamos tão focadas, tão sufocadas pela pressão, pelos desafios, pela circunstância, pelos problemas, que a gente quer gritar para todo mundo, menos parar e falar com o nosso Pai. Com quem realmente pode resolver o problema. Precisamos tirar esse tempo para nós mesmos. Eu não tenho controle sobre o que as pessoas pensam a meu respeito, sobre o que elas falam sobre mim, mas eu tenho controle em como as falas delas vão me afetar. Eu não posso controlar a opinião das pessoas ao meu respeito, mas eu posso controlar como aquilo vai ficar dentro de mim.
Muitas vezes, no tocante a cuidarmos das nossas emoções, o maior problema não é aquilo que a gente enfrenta por fora, é o que aquilo que a gente está enfrentando por fora causou aqui dentro. Porque aí os problemas trazem insegurança, desvalor, rejeição, inferioridade. E uma pergunta que ecoa no problema, não sei se isso já aconteceu com você, mas acontece comigo. No meio da pressão, quando você está ali achando que não vai sair, surge aquela voz do além, que a gente sabe que é o diabo, que soa assim: cadê o seu Deus que não está fazendo nada? Porque as pressões querem balançar o nosso senso de paternidade. As pressões querem balançar a nossa convicção de a quem nós pertencemos. Mas você não está na igreja todo domingo? Você não está no culto? Como é que a sua vida não está melhorando? Como é que você não está saindo dessa situação? E se eu dou lugar a essas vozes, elas vão agitar a minha alma. O salmista diz: por que está abatido a minha alma? Confia no Senhor. Espera no Senhor, porque eu ainda louvarei. E o salmista vivia uma condição muito diferente da nossa. Por quê? Porque ele não podia se achegar até Deus diretamente, porque ele não tinha a presença de Deus habitando dentro. Eu e você somos filhas. Nós podemos nos achegar com confiança até Deus. A nossa posição foi restaurada. Nós não somos inimigas de Deus, nós somos filhas. Então eu posso me achegar ao meu Pai. Mas precisamos alinhar como nós administramos internamente essas circunstâncias. E precisamos aprender a parar e fazer algo por nós mesmos. Espera, se eu não estou conseguindo resolver isso, a minha cabeça está pensando demais nisso, isso está roubando o meu sossego, eu vou dar uma caminhada. Eu vou dar uma volta, eu vou sair desse ambiente, eu vou parar de pensar nisso, eu vou olhar outras paisagens, e enquanto eu penso em outra coisa, eu ando, eu vejo outras paisagens, eu vou pensar no meu Senhor, eu vou pensar no meu Pai, na grandeza que Ele é, nas obras daquilo que Ele tem feito, porque isso vai tirar o meu foco do problema. Quanto mais eu penso em Deus, menor ficam as minhas pressões. Agora, quanto mais eu penso nas minhas pressões, maior elas vão ficar. Tem hora que a gente precisa parar e dar uma caminhada. O problema é que a gente acha que cuidar de nós mesmos é gastar dinheiro. Quando você pode, tudo bem, mas não precisa ser sempre assim. Já teve vezes que eu investi em mim mesma. Tiago, por conta do ministério, Tiago viajava muito por causa das aulas do Rema, então ele ficava às vezes muitos dias fora. Então se eu falasse para ele assim: amor, vamos fazer uma viagem rápida, às vezes um final de semana, ele já dizia assim: amor, eu já viajo tanto, eu quero tanto ficar em casa. E eu entendia isso, porque quando você viaja muito, você realmente quer seu canto. Mas eu tinha amigas. E uma vez uma amiga minha disse assim para mim: Willa, vamos passar um dia em São Paulo? Eu sou uma pessoa metódica, então normalmente eu não funciono muito bem em cima, assim, agora vamos. Eu sou aquela que eu tenho que planejar tudo, sabe? Eu vou sair tal hora, eu vou levar isso, eu vou vestir isso, eu vou comer em tal lugar, eu sou essa pessoa no rolê. E a minha amiga falou: Willa, vamos para São Paulo? Eu falei: quer saber? Vou. Fui num dia e voltei no outro. Fui eu e mais 3 amigas, alugamos uma pousada, um quarto para 4, e a gente foi. Passeou, riu. A gente saiu de Belo Horizonte para ir para o Outback em São Paulo. Sendo que tem em Belo Horizonte também. Mas não era o restaurante, era o passeio em amigas. Em outro momento, uma outra amiga minha, a gente tem uma amiga de BH que mora em João Pessoa. E ela estava passando por uma situação um pouco complicada. E aí uma amiga minha falou assim: Willa, vamos lá visitar essa nossa amiga? Aí eu pensei assim: bom, São Paulo é do lado, dá para ir de ônibus, mas João Pessoa, a passagem é mais cara, né? Então, eu falei: vai custar um pouco mais esse rolê. Mas quando a gente decide colocar o coração, quando eu olhei, normalmente as passagens de Belo Horizonte para João Pessoa não são trechos baratos, porque lugares litorâneos, as passagens sempre vão ser mais caras. Mas eu achei 435 ida e volta. Eu nem pensei. Se eu te falar assim, eu tinha esse dinheiro para vir? Não. Eu não tinha, naturalmente falando, ia me fazer falta.
mas eu ia fazer isso por mim. E vim eu e ela, ficamos 3 dias com essa amiga nossa e voltou embora. Falei, Tiago, você se importa? Ele, pode ir, vai tranquila. Passeamos, fazendo isso por mim. Ela precisava de um suporte? Precisava, mas eu também precisava de um tempo para mim mesma. Para molhar o pezinho na areia, tomar água de coco e dizer, Senhor, obrigado, porque o Senhor é bom para mim. Sair daqueles lugares de pressão e olhar para um outro horizonte e contemplar a bondade do Senhor diante de uma nova paisagem, diante de um novo lugar. Precisamos guardar o nosso coração, fazer uma corrida, fazer uma caminhada. Isso não gasta dinheiro, mas cuida da sua mente e do seu corpo físico. Vai exercitar o seu corpo, porque vai te dar melhor condição respiratória. Gente, e eu falo isso por mim, porque se a gente dá lugar para a preguiça reina. Aí você sobe 3 degraus de escada, já está, vou morrer. Não pode, gente, a gente tem que ter vigor. Mulher não é forte, mulher não é velocidade, mulher não é agilidade. Aí sobe estou morrendo. A gente precisa fazer isso por nós mesmas. Primeiro porque a gente não está morrendo. A gente vai viver e vai contar os feitos do Senhor nessa terra. Mas precisa viver bem. Não é questão de padrão de corpo, padrão de estética. É questão de ter longevidade de vida. Fôlego, saúde respiratória. Para aguentar dar umas carreiras na igreja. Para aguentar correr, dançar, pular. Se não dá uma carreira na igreja, eu já tive vezes que eu fui dessas. E do jeito que eu vim de um lado, eu quase tive que chamar o SAMU ali do outro. Para dizer... Por quê? Porque fiquei dando lugar para a preguiça. Você acha que a preguiça quer correr? Quer não. Fevereiro, eu fui para os Estados Unidos e falei que eu ia comprar um tênis para corrida. Comprei o tênis. Pergunta se eu corri. O tênis está lá. Mas precisamos fazer outras atividades. Se você não quer correr como eu ainda preciso criar um pouco de fôlego a mais para conseguir correr 200 metros sem cair. Mas faça uma academia, faça uma atividade física. Eu me lembro que quando eu tive crise de ansiedade, eu passei por um transtorno de ansiedade em 2017. E logo depois, quando eu tive uma direção muito clara do Senhor a respeito de algumas coisas na minha vida, e eu me posicionei naquilo e parei o remédio e comecei a confessar a palavra. Eu trazia alguns textos muito específicos sobre insegurança e ansiedade e medo e começava a confessar aquilo para mim. Eu me olhava diante do espelho e confessava. Por quê? Porque às vezes a gente faz confissões aleatórias, né? Deus, obrigado porque o Senhor é bom. Deus, mas muitas vezes eu estou fazendo a confissão pensando na comida que eu estou no fogão, na roupa que eu tenho que tirar da máquina. Então eu parava tudo, eu me olhava no espelho porque eu me encarava. E confessava a palavra. E quando isso mudou, eu percebi que eu precisava ter uma válvula de escape. Eu precisava achar algo por mim. Para fazer algo por mim, para ser uma válvula de escape da tensão, da pressão, do estresse. Porque às vezes muitas demandas geram um estresse. Então eu precisava procurar algo por mim. Mas você acha que a minha carne preguiçosa queria? E eu dizia assim, não gosto de academia, odeio musculação. Odeio, não me chame. Mas eu precisava. Aí um dia eu fui fazer unha e uma amiga minha... O lugar onde ela fazia unha era de frente para uma academia de luta. E eu fiquei pensando assim, eu já tenho a tendência de ser agressiva. Eu já tenho que dominar esse velho homem que de vez em quando quer habitar dentro de mim de novo, e eu já tenho que mandar ele morrer. Se eu for fazer uma academia de luta, o que vai ser da minha vida? Essa era a minha mentalidade. Eu dizia assim, eu não posso dar lugar para aquilo que eu estou tentando matar. Aí eu falei com o Tiago, falei, amor, vou lá fazer uma aula experimental. Deus me ajude. Não consegui fazer 30 polichinelo. Porque eu já estava... Mas eu falei, eu não vou desistir. E sabe, querido, se eu tivesse feito isso antes, nem crise de ansiedade eu tinha tido.
porque foi o melhor remédio que eu fiz para mim mesma, depois da palavra. Porque é aquilo aonde eu posso extravasar, eu posso fazer algo por mim, eu posso ir lá e falar, agora eu não quero pensar em nada, eu não quero saber de problema, eu não quero saber de pressão, eu não quero saber o que está acontecendo. Quando eu boto a minha luvinha lá, que eu fecho a minha luvinha lá, acabou. E ainda eu posso descontar minha raiva do diabo, que eu disse, agora Satanás, você vai ver, agora você me fez raiva o dia inteiro, agora você vai ver. Por quê? Eu preciso fazer isso por mim. Precisamos cuidar de nós mesmas, cuidar das nossas emoções, mas fazer algo por nós. O que você faz por você mesma, além de reclamar? Pensa aí, o que você tem feito por você mesmo, além de reclamar? Precisamos fazer. Precisamos cuidar de nós mesmas. Cuidar do nosso espírito, da nossa alma, do nosso corpo. Com saúde, com ânimo, com prazer. Quando você está desgastada, quando você está cansada, sobrecarregada e desgastada, você perde o prazer de se arrumar. Você perde o prazer de se sentir bonita. É ou não é? Você fala, eu estou tão cansada que eu não quero saber de nada hoje. Quero botar aquela roupa que já está até amarelada, de tão guardada que ela está no guarda-roupa, e ficar confortável. Eu também era assim, porque eu já tinha que trabalhar arrumada. Então, quando eu estava em casa, eu não queria ficar maquiada, não queria ficar de alfaiataria, nem de salto. Eu queria ter a minha liberdade de ficar com aquele pijamão e aqueles cabelos que está nascendo que faz assim. Sabe quando você está com o cabelo nascendo, que você prende, ele faz assim, ó, psh, que você olha no espelho e fala, misericórdia. Tinha dia que eu olhava no espelho e eu dizia, como é que o Tiago está casado comigo ainda com esse... Porque parecia que estava armada assim, ó. Aí colocava um arquinho, mas o cabelo estava nascendo, então o que passava do arco ainda ficava espetado para frente. Porque o meu cabelo é fino. Então ele espeta. E eu entendi que eu não precisava estar maquiada na minha casa de alfaiataria ou de salto alto. Mas eu também não podia estar desleixada, porque isso falava sobre mim. Não era por causa dele, era por causa de mim mesmo. Porque a mulher, quando ela passa na frente do espelho, ela não perde a oportunidade de se olhar. E aí quando você olha, se você se vê toda desleixada, você vai dizer, eu estou acabada mesmo. Eu estou cansada, mas eu estou acabada mesmo. Agora, quando você ajeita o cabelo, você coloca um brinquinho, uma roupa limpa, passada, você olha no espelho e diz, peraí que o negócio também não está tão feio assim não. O problema, o pau está cantando lá fora, mas tô com ânimo. Por quê? Porque quando você se sente bonita, a mulher quando ela se sente bonita, ela tem ânimo para tudo. Não importa a pressão, se ela está se sentindo bem, ela está pronta para o que der e vier. Às vezes eu sei que tem pessoas que falam assim, Willa, eu não gosto de maquiagem, eu não gosto de me arrumar, eu não gosto... Tá tudo bem, é pessoal, é gosto. Mas sabe, a minha bisavó, graças a Deus ela ainda está viva, e ela tem 96 anos. Você concorda comigo que 96 anos ela não vai ficar toda maquiada, vestida de blazer, calça social e saltinho dentro de casa. Até porque com 96 anos ela começou a ter uma fraqueza nas pernas, então hoje ela anda com andador. Mas todas as vezes que eu vou lá visitar ela está de banhozinho tomado, perfumada, a roupa limpa e passada. Ela está apresentável. Pode ser com shortinho ou uma calça, uma blusinha, mas está bem passadinha, bem limpinha, não está manchada aqui, o cloro que caiu aqui enquanto estava limpando. Não, está apresentável. Porque não podemos ser desleixadas. Não é por causa do outro, é por causa de nós. Para nos sentirmos bonitas, para olhar no espelho e dizer, eu pertenço a um bom pai. Deus é um bom pai para mim. A minha alma não está abatida, a minha alma está se regozijando no Senhor, se alegrando nele, não porque eu tenho motivos por fora, não porque tudo está cooperando por fora, mas porque por dentro eu estou guardada, cuidando de mim, cuidando das minhas emoções.
não deixando isso me abater. Eu estou trocando a paisagem da pressão, do problema, do desânimo, que não vai conseguir, que não vai vencer, que não vai mudar, que na minha casa é assim mesmo, esse marido não muda, essa criança é assim. Eu estou trocando a paisagem. Eu vou tirar um tempo, eu vou parar de pensar nisso e vou cuidar de mim, vou dar uma volta, vou me distrair, vou fazer algo por mim mesma. Abre comigo Salmos 46. Nós falamos do Salmo 42, do salmista dizendo, porque está abatida a minha alma. Aí você vê que depois ele fala, eu estou abatido. Agora olha o 46, é uma continuação. Na verdade, esse texto vem desde os Salmos 40. Mas quando nós olhamos o Salmo 46, a visão mudou. Se você ler o Salmo 42, ele vai estar lamentando sobre a pressão dos inimigos. Sobre como os inimigos o pressionavam e isso o deixou abatido. Agora, quando você lê o 46, a visão muda. Quando nós lemos Salmos 46, a partir do verso 1 vai dizer: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Portanto, não temeremos quando vierem terremotos e montes desabarem no mar, que o oceano estrondeie e espumeje, que os montes estremeçam enquanto as águas se elevam. Um rio e seus canais alegram a cidade do nosso Deus, o santo lugar do Altíssimo. Verso 5. Deus habita nessa cidade e ela não será destruída. Desde o amanhecer, Deus a protegerá. As nações estão em confusão e os seus reinos desmoronam. A voz de Deus troveja e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Venham, contemplem as gloriosas obras do Senhor. Vejam como Ele traz destruição sobre o mundo. Acaba com as guerras em toda a terra. Quebra o arco e parte ao meio a lança e destrói os escudos com fogo. Verso 10. Aquietai-vos e saibam que eu sou Deus. Serei honrado entre todas as nações. Serei honrado no mundo inteiro. Eu sei que esse texto não está falando para a igreja. Mas como igreja hoje nós temos Deus habitando dentro de nós. Então nós não estamos desamparadas. Nós não estamos abatidas. Nós não estamos sozinhas. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Mas o que nós precisamos fazer é aquietar e saber que Ele é Deus. E é engraçado porque normalmente quando a gente pensa nessa palavra, aquietai-vos, você pensa, a imagem que vem na nossa mente é de uma pessoa correndo sem parar e você pega aquele menino e fala assim, senta aqui e fica quieto. Não é isso que a gente pensa quando fala em aquietai-vos? Você pensa em alguém que está muito agitado, que você pega e fala, fica quieto. Só que não é esse. Essa palavra no hebraico, ela significa mergulhar. Por quê? Se você já teve experiência de ir para uma cachoeira, talvez, ou para uma piscina funda, quando você mergulha mais fundo, você perde o senso de ouvir o que está acontecendo em cima. Quando você vai para uma cachoeira, você pode estar até perto da cascata dela, da caída dela, porque faz barulho. Mas quanto mais fundo você mergulha, claro que em cachoeira isso não é aconselhável, porque você não sabe o que tem embaixo. Mas quanto mais fundo você mergulha numa piscina, você não consegue ouvir o que as pessoas estão conversando em volta dela. Pode estar tendo um churrasco, pode estar tendo uma festa, pode estar o que for. Tanto que às vezes você percebe até em filme. Se você vê filme onde pessoas é nadadora, faz natação, muitas vezes elas têm o hábito de mergulhar e sentar lá no fundo da piscina. Por quê? Porque quando você mergulha fundo, você para de pensar naquilo que está acontecendo em cima. Você para de ouvir aquilo que está em cima. Você para de ficar incomodado com o barulho que está em cima. O que o salmista está dizendo? Ei, Deus é o nosso refúgio. Mergulha nele e para de ficar inquieto por aquilo que te atribula.
Mergulha em Deus ao ponto de parar de ficar ouvindo aquilo que está te pressionando. Aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Tem pressões que você vai conseguir resolver. Tem pressões que é só uma intervenção divina. Então para de ficar calculando. Você já viram aquele memezinho da Nazaré no Instagram, que fica fazendo aquelas matemáticas assim, ela fica olhando? Para de ficar fazendo conta de como você vai resolver e mergulha em Deus. Aquieta a sua alma na palavra. Aquieta a sua alma no seu relacionamento com o Senhor. E você vai ver que Ele é Deus. Sabe, queridos, eu também já fui pressionado. Normalmente o que rouba o nosso sono são 3 áreas. Não estou fazendo doutrina, mas normalmente é a área financeira, a área da saúde e a área familiar. Normalmente a maioria das insônias está relacionada a uma dessas 3 áreas. Ou é problema em casa, ou é problema de saúde, ou é problema financeiro. Aquieta. Confia. Descansa. Eu sei que nós mulheres somos fortes e damos conta de fazer muitas coisas, mas tem hora que para cuidar de você mesmo, você vai ter que abrir mão e descansar. Entender que até aqui eu fui, agora é só o meu Pai, então eu vou descansar. Eu vou aquietar as minhas emoções. Eu não vou deixar que isso que está me pressionando por fora traga um agito por dentro. Eu vou mergulhar em Deus. Mas sabe qual é o problema de muitas vezes? Isso já foi o meu também um dia. É que a gente quer que Deus socorre as nossas necessidades, mas não queremos ter relacionamento com Ele. Eu quero Deus que vem intervir naquilo que eu preciso, mas eu não quero investir tempo em relacionamento. Hoje em dia, muitos crentes estão sendo abatidos por adversidades, sabendo muito versículos de cor. Porque tem a informação, mas não tem vivência na palavra. Vem para o culto, tem familiaridade com as escrituras, mas não tem intimidade com a palavra de Deus. Prática na palavra. Jesus disse que aquele que tem a sua casa firmada na rocha, tanto em Mateus 7 quanto Lucas 6, é aquele que ouve e pratica. Porque é a prática que traz experiência, que traz fundamento. Tem muitos crentes que você chega, ele vai contar o problema para ele desabafa e você diz, olha, tenha bom ânimo. João 16:33 diz que Deus já venceu por nós, tenha bom ânimo. Ele olha na nossa cara e fala assim, eu sei. Eu sei que tem hora que a gente precisa de alguém para nos levantar daquela condição mesmo de abatimento e nos dar uma carga de falar, vamos para frente. Mas tem hora que a gente vai ter que fazer isso por nós mesmos. Teve horas que eu tive que dizer para mim mesmo, Willa, larga de ser preguiçosa e vai ler a Bíblia. Porque na hora que a pressão chega, o que está dentro para a gente começar a confessar? Porque se na hora que a pressão chega, só tem série da Netflix e dorama, a gente vai vencer como? Tem problema? Nenhum. Só que a boca vai falar do que o coração está cheio. Jesus, quando foi tentado pelo diabo, ele venceu pela palavra. O quanto da palavra está em nós? Precisamos descansar em Deus se apegando na palavra. Você só descansa naquilo que você conhece. Enquanto Deus for apenas uma informação para a gente nunca vai conseguir se aquietar. Agora, quando eu começo a ter relacionamento, eu sei quem é por mim. Eu sei quem vai à minha frente. Eu sei a quem eu pertenço. Eu sei aonde está o meu valor. Eu sei aonde está a minha segurança. Eu sei aonde está o meu refúgio. Eu sei aonde está o meu provedor. A minha provisão, a minha saúde. Eu consigo descansar porque eu o conheço. As pessoas querem familiaridade com Deus, mas não querem relacionamento. E Deus quer se relacionar conosco. Precisamos aprender a confiar nele e descansar. Cuidar de você mesmo é você pegar e dizer assim: Deus, esse aqui é o meu problema.
Isso tem roubado a minha paz, isso tem roubado o meu sono. Eu não tenho como resolver isso por minha conta própria. Eu te entrego. Acabou. Não é eu entregar e ficar, mas será que eu vou conseguir? Mas e se eu fizer isso aqui, será que vai dar certo? Não, mas e se eu xingar esse menino, será que vai dar jeito? Não, e se eu dar uma coça nesse marido meu, vai dar um jeito? Não é fazer isso. É dizer, Deus, o que eu podia fazer, eu fiz. Eu estou sendo a esposa sábia que está edificando o meu lar. Eu estou sendo a esposa que tem aguentado calado para não prejudicar o meu relacionamento. Mas agora eu te entrego. Eu te entrego e eu vou me aquietar. A partir de agora, o tempo que eu estou gastando me preocupando com isso, eu vou me apegar à palavra. Eu vou mergulhar na palavra. Eu vou ter relacionamento com o Senhor. Muitas pessoas falam assim para mim, Willa, eu tenho dificuldade de ter relacionamento. Muito obrigada. Ela fala, eu tenho dificuldade de ter relacionamento porque eu oro e parece assim que eu não estou sentindo a outra pessoa. Parece que eu estou orando e a coisa não está acontecendo. Aí você fica orando, parece que está aquele negócio estranho dentro do quarto. Aí ela fala, eu tenho dificuldade. Por quê? Porque tudo aquilo do qual você não é íntimo, no começo é estranho mesmo. Mas Deus não é um sentimento para a gente ter que senti-lo. Deus é uma pessoa em espírito. Ele não tem a carne humana, quem teve foi Jesus. Mas Ele se relaciona conosco. Ele não é uma emoção. Deus não é um arrepio. Deus não é uma lágrima derramada. Você pode sentir a manifestação da presença dEle e isso acontecer. Mas não é só quando isso acontece que Deus está presente. Quando você está conhecendo uma pessoa, quando você está começando a conversar, conhecer uma pessoa, você não tem tanta intimidade, então às vezes é meio estranho, não é? Você fica ali tentando puxar um assunto, puxar outro, para ver qual assunto vai engatar, qual não vai. Tem hora que você olha para um lado, que você olha para o outro, e fala assim, aí, quem vai puxar o assunto agora? Vai ser eu, vai ser ela? Por quê? Porque ainda é estranho. Mas quanto mais você insiste, né, em estar perto daquela pessoa, em se relacionar com aquela pessoa, chega uma hora que você já se comunica pelo olhar. Não precisa falar, você fala, eu já sei. Pela cara eu já sei o que a pessoa está pensando. Por quê? Intimidade. Para de pensar no problema, cuida de você, muda a sua paisagem. Tira um tempo para você se apegar à palavra e se aquietar naquele que é o seu esconderijo, naquele que é o seu refúgio, naquele que é a sua fortaleza. Deus cuida de nós. Ele é um bom pai. O que nós precisamos é parar de ocupar as nossas emoções com os problemas e começar a ocupar elas com alegria na palavra. Como nós cantamos, na presença do Senhor, a tristeza vai desaparecer. A alegria vai tomar conta. Porque não tem como você pensar em quão bom o Senhor é para nós e ficar entristecido. Você vai pensar em tudo que o Senhor fez por você, todos os livramentos que Ele te deu. Apesar de você não estar vivendo a vida dos seus sonhos, mas poderia estar muito pior se não fosse a mão de Deus na minha vida e na sua. E isso nos alegra, isso nos dá ânimo, isso nos dá prazer de acordar de manhã e falar, vou dar uma caprichada nesse visual. De vez em quando tem que passar um gel assim para amansar aqueles cabelos que estão nascendo. Mas te dá um vigor novo. De você falar, Deus está fazendo algo novo. Coisas boas estão chegando para a minha vida. A minha situação está melhorando. Hoje vai ser um dia melhor do que foi ontem. Por quê? Porque eu estou me levantando por dentro. Hoje eu vou dar uma volta, eu vou passar um batom, vou dar uma volta, vou passar um protetor solar e vou dar uma caminhada no açude. Acho que protetor solar é mais eu, né? Porque se eu dar uma volta no açude sem protetor solar, é no mínimo insolação. Mas eu vou fazer isso por mim. Vou colocar um louvorzinho aqui no fone, vou dar uma voltinha no açude, ou vou dar uma volta numa praça, vou sentar, vou ler um livro, mas eu vou fazer isso por mim. Faça um compromisso com você mesmo. Diga, eu vou cuidar dos outros, mas eu também vou cuidar de mim. Eu vou tirar 10 minutos dos meus dias para fazer algo por mim, para cuidar de mim.
10 minutos do meu dia, todo dia, para fazer algo que eu queira, que eu goste, que eu tenha prazer para cuidar de mim. Para que quando o dia mau chegar, as pressões chegarem, elas não te abatam. Elas não deixem a sua alma abatida, porque o seu homem interior está fortalecido. E você vai se levantar com ânimo, com fervor. Deus cuida de nós. Não deixe sua alma abatida. Quando ela quiser se entristecer, diga a ela mesma: alma, por que está abatida? Eu confio no Senhor. Eu me aquieto e vou ver Ele ser Deus na minha vida. Deus é mais inteligente que a gente. Ele sabe intervir em coisas que a gente levaria anos para resolver. E quando Ele intervém no sobrenatural dEle, em questão de horas, aquilo se desfaz. Confia. Descansa. Quem se cuida sabe descansar. Quem se cuida sabe organizar as suas prioridades. Quem se cuida não abre mão do seu tempo de intimidade com seu pai. Você dá tempo para o seu filho, você dá tempo para o seu marido, você dá tempo para muitas pessoas. Dê tempo para o seu pai. Eu te garanto que não vai ser perdido, que ele não vai te decepcionar. O mesmo tempo que você dispõe para outros, disponha para Deus, para que Ele seja o seu socorro, o seu suprimento, o seu Pai. Você não está só, você não está desamparada. Você tem um bom Pai. Ele é o seu Pai e cuida de você. Se você está aqui essa noite e nunca fez do Senhor o seu Pai, nós podemos resolver isso também. Ah, Willa, eu quero muito experimentar isso. Eu tenho vivido mesmo na minha força, no meu próprio braço. Eu tenho tentado resolver as coisas do meu jeito, da minha maneira, e não tem dado certo. Eu preciso de um pai. Eu preciso desse algo novo na minha vida. Eu preciso ser filha. Porque até então eu tenho me sentido só, eu tenho me sentido órfã. Eu quero ser filha. Eu quero fazer de Jesus o meu Senhor, Deus ser o meu Pai, porque Deus é nosso Pai por causa da obra redentora de Cristo. O fato de Cristo ter morrido por nós para pagar a nossa dívida e nos aproximar de volta a Deus, hoje nós podemos ter esse relacionamento. Então, quando nós falamos que Jesus é o nosso Senhor, nós estamos dizendo: Pai, eu entendo que eu tinha uma dívida. O pecado nos fez ter uma dívida que nos separava, mas alguém me amou, alguém veio ao mundo se identificar com a minha condição e me substituir, e por causa desse amor, eu creio que Jesus é aquele que ressuscitou dos mortos, que pagou a minha dívida, e hoje eu posso ser sua filha. Isso é se tornar filho, é ter consciência que hoje você pode se achegar ao seu Pai. Tem alguém aqui nessa noite que nunca fez de Jesus o Senhor da sua vida e gostaria de ter Deus como Pai? Ou como nós falamos, de nascer de novo, se tornar filha de Deus. Eu sei que nós temos o conceito que todos nós somos filhos de Deus, mas filhos de Deus é aquele que fez Jesus o Senhor da sua vida, que reconhece o amor de Deus, reconhece que precisa de um Salvador e que Ele é o nosso Pai. Tem alguém nessa noite que deseja fazer Jesus o Senhor da nossa vida? Não? Todas filhas? Todas amadas? Todas ungidas? Então nós podemos celebrar ao Senhor essa noite,
crendo mesmo na graça dele sobre a nossa vida. Você pode fechar os seus olhos para a gente orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Pai, obrigado por essas mulheres. Obrigado porque assim como Maria, elas escolheram a boa parte, que era ouvir e receber do Senhor, Pai. Obrigado porque a Tua palavra tem operado em nós. Obrigado porque a Sua palavra tem mudado as nossas vidas, Pai. A Tua palavra tem guardado os nossos pensamentos, guardado o nosso coração das mentiras e dos enganos do diabo, Pai. Obrigado porque a Tua palavra tem nos libertado e nos conduzido na verdade, Pai. Obrigado porque nós estamos sendo transformadas dia após dia pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós seremos mulheres melhores, mulheres fortes, mulheres corajosas, mulheres intensas, mulheres guerreiras, mas mulheres que sabem guardar o seu coração, as suas emoções, que sabem cuidar de si mesmas, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é a nossa força. Em Ti nós estamos protegidas, em Ti nós estamos supridas, em Ti nós estamos guardadas, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós não estamos só. O Senhor é um bom Pai. Pai, eu coloco a vida de cada uma das minhas irmãs e as necessidades de cada uma delas, Pai. Naquilo que elas precisam se aquietar e precisam de intervenções divinas. Eu declaro pela palavra, Pai, elas aprendendo a ter relacionamento com o Senhor, se aquietando, Senhor, se aquietando nas suas emoções, se aquietando nos seus pensamentos, não andando perturbadas, Pai. Mulheres não andarão perturbadas, mas andarão em paz, se aquietando no Senhor, Pai, e elas verão que o Senhor é Deus diante de toda a pressão, Pai. Obrigado porque o Senhor não nos deixa só, e a Tua palavra está operando. Obrigado porque o Senhor é poderoso para fazer muito além. Obrigado porque o Senhor já viu o nosso futuro, e por isso nós podemos nos alegrar no nome de Jesus. Sejam abençoadas na prática dessa palavra.